A palavra de Deus em Jó, capítulo 1, vamos ler. A partir do verso 6. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6 ao verso 12. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero meditar nesta noite sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto registra esse episódio desta reunião de Deus com os seus filhos. E tudo nos faz crer que esses filhos aqui sejam anjos. E que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. Não sabemos como, nem porquê, e nem todos os detalhes, porque o texto não nos oferece os detalhes, mas aparece por lá também Satanás. E curiosamente é Deus quem provoca a conversa, fazendo-lhe uma pergunta: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é um turista inveterado, está andando por aí, investigando pessoas, investigando famílias, investigando igrejas, procurando aqui e ali uma brecha, uma oportunidade. E Deus provoca de novo: observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém igual na terra, igual a ele. Tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás poderia ter respondido para Deus: Deus, na verdade, esse eu não conheço muito bem, não. Eu nunca examinei a vida dele, não. Esse aí me passou por alto. Nem sei quem é direito. Se você pensa pelo fato de você levar uma vida piedosa que Satanás não está de olho em você, você se engana.
Talvez depois de Deus, ninguém está examinando mais a sua vida do que Satanás. E Satanás respondeu então para Deus: mas também puderas, Deus. Tu cercaste a vida desse homem com a proteção, tu abençoaste a vida dele, tu abençoaste a casa dele, tudo que esse cara põe a mão vira dinheiro, os bens dele se multiplicam na terra, desse jeito qualquer um te adora. Satanás está insinuando aqui duas coisas. Primeiro, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para ser adorado. E Satanás insinua a segunda coisa, é que as pessoas só adoram a Deus porque são abençoadas por Ele. Esse negócio de adoração, de culto, de devoção, é uma troca, é uma barganha, é um negócio. Deus abençoa e eu adoro. Aí Satanás levanta a primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Eu quero saber se o camarada que é rico, que é próspero, perder tudo que tem, e aí? Quero ver. Onde vai parar a fé, a confiança, a devoção, a piedade? Satanás então levanta a primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Satanás levanta uma segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Desarticula a família para ver. Enfrenta a enfermidade para ver. Enfrenta o luto para ver. Se todo esse castelo da confiança em Deus não desmorona, não entra em colapso. E sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e põe na mão de Jó a sua defesa. Porque o problema aqui é que o caráter de Deus está sendo acusado, questionado, de Deus ter que subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. E diz a Bíblia que Satanás sai dali, com uma ordem de Deus. Você pode então tocar no que ele tem. Você só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite e até o limite que Deus estabelece. Nem um centímetro a mais. Como dizia Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite ele ir. E diz o texto que Satanás sai dali, a partir do verso 13, e vai usar os sabeus, vai usar fogo, vai usar os caldeus, para destruir, acabar com tudo que Jó possuía, num único dia. E vale destacar no verso 3 do capítulo 1, que Jó era o maior de todos os homens do Oriente, o cara mais rico da sua época, era o Bill Gates da sua época. E ele vai à falência. E ele decreta bancarrota. E ele entra em colapso. Tudo que ele tem se evapora num único dia. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um processo longo. Não, num único dia, o homem mais rico se torna o mais pobre. Você e eu conhecemos pessoas que, não passando por tragédia tão avassaladora, numa situação dessa, tira sua própria vida. Outros se entregam ao ceticismo. Outros se rebelam contra Deus. A pergunta é: Satanás teria razão? A tese de Satanás poderia ser sustentada? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Qual foi a reação de Jó
ao ter a notícia de que num único dia ele foi à falência e perdeu tudo que possuía. O versículo 21 do capítulo 1 responde: disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O que Jó está dizendo é o seguinte: o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a essência da minha vida. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jó mantém a sua integridade, conserva a sua fé e não peca contra Deus, mesmo sofrendo o maior de todos os golpes financeiros, indo à falência. O verso 22 diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira tese de Satanás está reprovada. Jó perdeu tudo e continuou amando a Deus. Agora notem outra coisa. Qual era a segunda tese de Satanás? Ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é curioso é que no mesmo dia em que Jó vai à falência, acontece uma outra tragédia. Jó era um pai exemplar, um pai amoroso, um pai intercessor, um pai que criou 10 filhos e mesmo sendo um homem rico, os manteve unidos. Vocês acham que isso é fácil? Vocês acham que isso é automático? Vocês acham que o dinheiro é uma liga agregadora? Esse pai era um homem que na sua agenda tão congestionada de empresário rural, e o maior dos empresários, conseguia encontrar tempo e as primícias do seu tempo para orar pelos filhos, para chamar os filhos, para corrigir os filhos, para levantar sacrifícios em função dos filhos, para examinar se os filhos não estariam pecando no coração contra Deus. Em outras palavras, ele não se preocupa apenas com a reputação dos filhos, mas com a glória de Deus. E agora, nesse mesmo dia da tragédia econômica, Jó recebe uma informação de que os seus 10 filhos, estando na casa do primogênito, sofrem um acidente trágico e todos eles morrem nesse acidente. E Jó precisa levar para o cemitério todos os seus filhos, num único dia. E eu pergunto a você, como é que um pai volta para casa depois de ter enterrado os seus 10 filhos num único dia? Como é que recomeça a vida? Como é que reconstrói seu futuro? Como é que ele apaga essas memórias de dor? Como é que ele caminha dali para frente? Será que Satanás tinha razão na sua tese? Será que de fato um homem não é capaz de amar a Deus mais do que a família? Qual foi a atitude de Jó? Veja o verso 21 ainda. Está escrito assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó reprova a segunda tese de Satanás. Mesmo enlutado, mesmo enterrando seus filhos, mesmo diante de uma grande tragédia, ele adora a Deus e mantém a sua integridade, mantém a sua fé, mantém o seu fervor. E diz o verso 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. As duas primeiras teses de Satanás estão reprovadas. Jó ama mais a Deus do que o dinheiro, Jó ama mais a Deus do que a família. Aí diz o texto que acontece uma segunda reunião de Deus com seus filhos, possivelmente os anjos, possivelmente nas regiões celestes. E diz o capítulo 2, que nessa segunda reunião, aparece por lá Satanás. E é Deus quem provoca novamente o assunto. De onde vens? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. Satanás está dizendo, eu não mudei minha agenda não, continuo fazendo o que eu sempre fiz, vou continuar fazendo a mesma coisa, estou por aí, estou na área, estou fazendo turismo aí, estou examinando vidas, estou examinando famílias, estou examinando igrejas, estou procurando uma brecha aqui e acolá, estou por aí.
E Deus provoca de novo. Observaste meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Tu, Satanás, me incitasses sem causa contra ele para o destruir. Mas ele conserva a sua integridade. Deus está dizendo o seguinte: olha, Satanás, as suas primeiras 2 teses estão reprovadas. Você está derrotado. Jó provou que alguém pode amar a Deus, não por interesse, não por aquilo que recebe de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Aí Satanás partiu para a terceira tese. E a terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida. Ninguém ama mais a Deus do que a sua própria pele. E Satanás diz para Deus assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida, toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfemo contra ti na tua face. Mais uma vez, sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra. Põe na mão de Jó a sua reputação. E diz o texto que Satanás sai dali com a permissão e com a limitação divina. Pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, mas não pode tirar-lhe a vida. E diz o texto que Satanás sai dali e coloca em Jó tumores malignos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E eu imagino a cena de Jó de repente começar a sentindo uma coceira pelo corpo, a pele esbranquiçada, escamosa, de repente avermelhada, de repente arrebenta feridas, e essas feridas vão se cobrindo de pus, e uma dor terrível, não tem analgésico que dá jeito. E esse homem já falido, e esse homem já enlutado, precisa ir para a cinza e pegar cacos de telha e começar a raspar a sua pele enegrecida e necrosada, e de repente outras bolhas de pus vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. A pele fica enegrecida, ele começa a emagrecer, ele fica magérrimo, cadavérico, o mau hálito é insuportável, o mau cheiro é insuportável, a sua mulher não tolera conviver com ele, os seus irmãos têm repugnância dele, as pessoas mais allegadas o desprezam, até as crianças praguejam. E a sua mulher, talvez aderindo à tese de Satanás, não suportando ver o sofrimento do marido, diz: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, comete suicídio, Jó. Deus não merece ser adorado numa dor tão cruel, abandona esse Deus. E diz a Bíblia que Jó responde para ela: tu falas como uma doida, nós temos recebido o bem de Deus, não recebemos também o mal. Está escrito no capítulo 2, versículo 10, na parte B: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A terceira tese de Satanás estava derrotada. Jó provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. Aí diz a Bíblia que vieram os amigos, 3 amigos, cada um de um lugar diferente, escutando notícias acerca do amigo Jó, que estava passando uma grande tragédia na vida. Cada um saiu da sua própria região, da sua própria cidade, se reuniram e olharam de longe Jó nas cinzas, magérrimo, abatido, chorando, sentindo dores lancinantes. Não o reconheceram, aproximaram-se,
pasmos, perplexos, chocados, se assentaram com ele na cinza, e durante uma semana não ousaram sequer abrir a boca, calados, atordoados pela dor avassaladora que vergastava e assolava aquele homem impiedosamente. Se você duvida que eles eram amigos, eu não tenho dúvida de que eram. Você já viu alguma visita desse tipo? Você já viu um amigo, por mais achegado, fazer isso? Se condoer dessa forma? Mas diz a Escritura que eles ficaram tão atordoados com aquela cena, que eles começaram a pensar o seguinte: ninguém sofre desse jeito sem uma causa. E aí começaram a tentar interpretar as razões que levaram Jó àquele sofrimento e àquela tragédia. E eles tornaram-se consoladores molestos. E assacaram contra Jó os mais pesados e levianos libelos acusatórios. Chamaram-no de louco, de blasfemo, de ladrão, de adúltero. Disseram para ele que Deus matara os seus filhos pela sua loucura, de ter explorado os pobres, as viúvas, para se enriquecer. E eles foram esmagando Jó com acusações absolutamente impiedosas. E se uma coisa que Jó não fez na vida, foi sofrer calado, como um estoico, como um masoquista. Não. Ele abriu o bico, ele falou muito, ele se defendeu, e ele questionou a Deus, e ele perguntou: por que, meu Deus? E essa pergunta foi repetida nada menos do que 16 vezes. 16 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele perguntou: Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Deus, por que eu não morri ao nascer? Deus, por que os seios da minha mãe não estavam secos de leite para eu morrer de fome? Deus, por que o Senhor não me mata de uma vez? Deus, por que a minha dor não cessa? Na verdade, ele questionou Deus 34 vezes, erguendo aos céus a sua queixa. O que me impressiona é que diante de tantas perguntas, de tantos questionamentos, diante de tantas queixas, diante de tantos murmúrios da alma, diante de tantos lamentos lancinantes do coração, a única resposta que ele escutou de Deus foi o total silêncio de Deus. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, nenhuma luz. E tem horas que o que mais nos fere não é a carranca das circunstâncias. O que mais nos machuca é o silêncio de Deus. Eu posso lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei por aquilo que aflige a sua alma nessa noite. Eu não sei se você está nesse vale da prova. Eu não sei se você vem colhendo perdas como Jó, que perdeu os seus bens, que perdeu os seus filhos, que perdeu a sua saúde, que perdeu o apoio da sua mulher, que perdeu o apoio dos seus amigos. Eu não sei se você está coberto de cinzas, de dores, de lágrimas, de frustrações, de questionamentos sem respostas, de dúvidas sem esclarecimentos. Eu não sei aquilo que perturba o seu coração, a sua mente, a sua alma nesta noite. Talvez como Jó, você tem perguntado para Deus, você tem orado, você tem jejuado, você tem chorado, você tem murmurado, você tem chorado, você tem gemido, você tem sofrido e nenhuma resposta chega.
Mas mesmo nas horas mais difíceis, mais tenebrosas, de vez em quando brotava na alma deste patriarca um lampejo de esperança e dizia: mas eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e eu ainda o verei, eu mesmo verei. Quando Deus resolveu falar com ele, quando Deus rompeu o silêncio, quando os céus escutaram o seu clamor e a voz divina ecoou em sua alma, não houve sequer uma explicação. Ao contrário, Deus fez-lhe 70 perguntas, todas retóricas. E nessas perguntas Deus foi revelando a Jó sua grandeza, seu poder, sua soberania, sua majestade, fazendo perguntas que levaram Jó a se diminuir, a se apequenar. E Deus perguntou: Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde tu estavas quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Jó, onde tu estavas quando eu cercava as águas do mar para que não avançasse sobre a terra? E Deus foi mostrando a Jó o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua soberania. E Jó foi se encolhendo e se encolhendo. Lá no capítulo 42 do livro, há uma revelação magnífica, porque Jó vai entender 5 coisas que, não obstante ser o homem mais piedoso da sua geração, não por confetes humanos, mas pela avaliação de Deus, vai chegar a 5 conclusões na vida dele. A primeira delas, ele reconhece a onipotência de Deus. Confira comigo o verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Não há consolo maior para você e para mim numa hora de dor do que saber que Deus não perdeu o controle, que não há limitação no poder de Deus, que quando você chegou no fundo do poço, no fim da linha, quando você já esgotou todos os seus recursos, todo o potencial de Deus ainda está à sua disposição. Não há causa perdida para Deus, não há problema insolúvel para Deus, não há vida irrecuperável para Deus, não há doença incurável para Deus, não há problema tão grave, tão sério, tão crônico, que Deus não possa resolver. Eu sei que tudo podes. Segunda conclusão que este homem chegou, ele reconhece a soberania dos propósitos divinos. Olha o verso 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, nós não vivemos o acaso, nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo, nós não temos medo de misticismo, nós não cremos nesse negócio de olho gordo, nós não cremos em feitiço, nós cremos numa verdade: Deus tem um plano perfeito, eterno, vitorioso. E esse plano não vai ser frustrado. Os demônios se levantam, o inferno se agita, o mundo nos odeia, as nossas fraquezas são tantas, mas o plano de Deus é perfeito e eterno e é vitorioso. Louvado seja o seu nome. Deus conhece cada célula do seu corpo, Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, e nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Terceira conclusão que ele chega, ele reconhece a sua profunda limitação. Diz o verso 3, na verdade falei do que não entendia. Se você perceber, durante o livro inteiro, Jó está se defendendo, inclusive levantando sua queixa contra Deus. Quantas coisas ele falou, na sinceridade do seu coração. Não que ele tivesse pecado contra Deus, ele não pecou contra Deus, mas falou sem entender.
E na nossa angústia, quanta coisa a gente fala com Deus sem entender também. Deus não nos condena em dizer para Ele: Deus, está doendo, Deus, eu não estou entendendo, ó Deus, o Senhor não está vendo, ó Deus, o Senhor não vai fazer nada, Deus, o Senhor não está percebendo o que eu estou passando. Deus não nos esmaga por fazermos perguntas tolas. Mas Ele reconhece uma coisa: muita coisa Ele falou sem saber o que estava falando com Deus. Somos limitados, queridos. A gente enxerga muito pouco. A gente conhece muito pouco. A gente entende muito pouco. A gente entende o agora. Deus já tem o último capítulo da sua vida escrito e determinado. E o último capítulo da sua vida é que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarta conclusão que ele chegou. Ele reconheceu seu limitado conhecimento de Deus. Veja comigo o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que me impressiona nisso? É que o próprio Deus disse que Jó era o homem singular em toda a terra. Na sua geração, nenhum homem o transcendeu em piedade. Não há ninguém na terra igual a ele. Homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Parece que esta descrição do capítulo 42, verso 5, não combina com o diagnóstico que o próprio Deus fez acerca dele. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, amado: por mais que você conheça a Deus, você não conhece a Deus plenamente. Jesus Cristo disse em João 17,3 que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Ele, Jesus Cristo. E agora eu vou dizer uma coisa para você: nós vamos para a glória, e depois de 1 milhão de anos no céu, nós estaremos conhecendo a Jesus, e depois de 1 bilhão de anos, nós estaremos conhecendo a Jesus, e nós passaremos toda a eternidade e não esgotaremos o conhecimento de Jesus, porque Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é transcendente no seu ser, nas suas obras. Nós só conhecemos de ouvir falar, disse Jó, agora os meus olhos te veem. Bendito seja Deus, porque o conhecimento de Deus é progressivo. Mas esse homem tem uma última conclusão na vida. Olha comigo o verso 6, ele reconhece a enormidade do seu pecado, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas como assim? Como assim? Se ele era o homem mais piedoso da terra, se o próprio Deus que ele era um homem, diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que desviava do mal, como é que esse camarada se abomina no pó e na cinza? Por uma razão muito simples. As pessoas que mais choraram e choram pelos seus pecados são as pessoas mais piedosas. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de pecado você terá. Quanto mais longe de Deus, mais superficialidade espiritual você terá. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se você encontrar um crente que sempre está tecendo elogios a si mesmo, saiba de uma coisa: você está diante de um crente carnal e superficial. Porque aquele que conhece a intimidade de Deus se abomina no pó e na cinza. Porque é impossível estar diante do Deus Santo, 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 sem dizer: ai de mim, estou perdido. Até os serafins diante dele precisam cobrir o rosto. O que me impressiona é que o livro termina. E Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Não explica.
Aliás, todas as pessoas envolvidas no enredo deste livro, na trama deste livro, na saga deste livro, não entenderam. Satanás estava errado. Porque Satanás acreditava, ou pelo menos estava levantando e suscitando esse problema, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, que ninguém ama mais a Deus do que a família, que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E Jó provou o contrário. A mulher de Jó estava errada, porque ela achou que Deus não devia ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado que ele tivesse cometido. Jó estava errado, porque achou que Deus o afligia sem causa. Deus não explica, Deus restaura. Nem sempre você tem explicação, mas você tem restauração. O que me impressiona, confira comigo capítulo 42, versículo 10. E aqui nós estávamos conversando há poucos dias, pensando a seguinte cena: quando você está bem, com dinheiro, com saúde, com a família, com os amigos, e alguém vem e critica você, e machuca você, e fere você, você pode dizer: ah, tudo bem, isso não me atinge não, não me atinge não. Agora pense comigo uma coisa: camarada vai à falência, camarada perde os filhos, camarada perde a saúde, a mulher do cara manda ele morrer, e os amigos o acusam, e pisam, e fazem acusações levianas, chamam o cara de ladrão, chamam o cara de adúltero, chamam o cara de louco. O que vocês acham que está no coração desse homem? Qual é a reação dele? O que tem no coração dele? Qual o sentimento que povoa a alma dele? Mágoa? Ressentimento? Tristeza? Aí sabe o que Deus faz lá? Durante o tempo todo ele está se defendendo dos seus amigos, defendendo. Aí Deus diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, saia do campo da defesa e entre no terreno da intercessão. Porque enquanto você estiver se defendendo, você é o centro do mundo. Porque você não pode guardar mágoa de uma pessoa quando você ora por ela. Ou você tem mágoa, ou você ora. Se você ora, a mágoa tem que ir embora. E é quando Jó sai do campo da autodefesa para o campo da intercessão, é aí que Deus restaura a sua sorte. E Deus lhe devolve em dobro tudo que eu tinha. Tudo. Duplamente rico. Se ele era o mais rico do Oriente, agora ele é duplamente o mais rico do Oriente. Deus lhe devolve saúde, e o cara passa a ter mais 140 anos para ver os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus lhe devolve os bens em dobro. Deus lhe restaura os amigos. Agora preste bem atenção comigo. Deus restaura o casamento dele. Imagine comigo essa cena. Quando o cara estava na pior, a mulher dele mandou ele morrer. Morre, cara. Morre. Agora está com saúde, está com dinheiro. Eu podia: minha filha, agora você se vira para lá, porque você me mandou morrer quando estava na pior, agora estou numa boa de novo. Deus cura o coração dele. Deus restaura o casamento dele. E diz a Bíblia que agora eles têm mais 10 filhos. E você pode perguntar: não estou entendendo. Se Deus devolveu tudo em dobro e ele tinha 10 filhos antes, ele devia ter 20 agora. Por que ele só tem 10 se Deus devolveu tudo em dobro? É porque quando uma ovelha morre, você perde uma ovelha. Mas quando um filho crente morre, você não perde um filho. Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou toda a vida dele. Sabe qual era o propósito de Satanás? Botar Jó contra Deus. A única coisa que ele conseguiu? Botar Jó mais perto de Deus.
Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje não entendendo nada. Parece que tudo está de ponta cabeça. Parece que está tudo pelo avesso. Como Gary Chapman conta, quando era criança, brincando no colo, perto da sua mãe, a mãe fazendo um bordado à mão, e o menino olhou o bordado pelo avesso e disse: mamãe, mas que coisa mais esquisita que o senhor está fazendo? A mãe percebeu o drama do menino, pegou-o no colo, mostrou o bordado pelo lado direito, e diz: vem cá, meu filho, senta aqui no meu colo, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Quando o menino viu o bordado do lado direito, ficou encantado. Havia beleza, havia harmonia. Talvez você esteja olhando para a vida como uma criança olhando o bordado da mãe pelo avesso. Um dia Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar a sua vida de cima para baixo. Você vai entender que Deus sempre esteve trabalhando em seu favor e não contra você. Talvez hoje você não consiga entender o que Deus está fazendo, mas você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano e Ele está trabalhando em seu favor. Quando Albert Einstein veio à América, depois do sucesso que ele teve com a teoria da relatividade, uma repórter perguntou para a mulher dele: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele ama você e todas as coisas cooperam para o seu bem. Que Deus abençoe sua vida, que Deus enche o seu coração de doçura e esperança, que você descanse na verdade absoluta de que Deus é soberano e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Que Ele nos abençoe.